Bom, diante disso, vamos começar? Vamos falar de índice Bovespa? O que eu quero falar sobre o índice Bovespa? Na semana passada, nós tivemos, na hora da super quarta, a gente estava na super quarta aqui, e o índice Bovespa estava mais ou menos ali 122 mil pontos. E eu tinha falado para vocês que nós estávamos diante de um rompimento, né? Mas eu ainda tinha 2 dias de pregão. Falei para vocês que o meu sentimento era um sentimento de queda ainda. E nós fizemos semana passada 123 mil pontos, foi a máxima, e fechamos, né, caindo na quinta e na sexta, fechamos na casa dos 120 mil pontos. Essa semana a gente está trabalhando abaixo do 121, que é uma resistência importante. Nós estávamos caindo hoje, até essa semana, a situação não estava lá essas coisas. Hoje a gente deu uma pequena recuperação, uma pequena alta, o que de certa forma colocou. Só confirmar se a gente subiu mesmo, né? Não, hoje a gente caiu, 0,32. Quer dizer, o que coloca aí o índice, né? O índice subiu segunda ou terça, não sei, mas veio cair hoje, né? O que coloca aí o índice ainda com uma fraqueza, com uma pressão vendedora em cima dessa resistência. Isso é um ponto importante a ser tocado. Por quê, Gustavo? Em cima de, segundo os preceitos da análise técnica, em cima de uma resistência, não é o ponto de compra, então é um ponto de venda. E o mercado está obedecendo isso. Está vendendo no ponto de resistência, que seria os 121 mil pontos. Só que agora, para a semana, eu ainda falaria para você o seguinte: olha, o mercado continua pesado, principalmente para commodity. Então, se você pegar aí Vale, que brincou ali nos R$ 72, deixou um monte de gente otimista, achando que agora a Vale voltaria para os R$ 150, já está no 68 de novo. Ou seja, a Vale já voltou a brincar ali na região de 67 até. Foi o fechamento de hoje com uma queda forte. Então você cai todo siderurgia e mineração, cai celulose, cai petróleo, ou seja, toda a commodity metálica mais óleo e celulose continuam pressionadas. Foi exatamente esse cenário que eu falei. Olha, eu acredito que a gente continue tendo pressão sobre esses ativos, sobre esses setores, esses segmentos específicos da Bolsa. Creio que a gente continue ainda tendo uma pressão de venda. E é por isso que é daqui que vem essa fraqueza do índice Bovespa. Se você pegar o índice financeiro, que é um outro índice relevante, ele sobe o dobro do índice Bovespa no ano. Porém, se você pegar todo o setor de commodity metálica, óleo e tal, ele não vem desempenhando tão bem, né? Principalmente commodity metálica. O óleo até que vem, mas commodity metálica nem tanto. Isso traz uma pressão mais forte vendedora para o índice. Afinal de contas, esse setor tem um peso muito relevante no índice Bovespa. E é daí que vem essa fraqueza. Só que, se você souber aproveitar e capitalizar isso, ou seja, gerar alfa para a sua carteira, tem muito retorno escondido fora do escopo que todo mundo gosta, né? Que seria Vale, Gerdau, Usiminas, CSNs e por aí vai. Existe muito valor sendo destravado fora. Porém, a fraqueza do índice advém de que ele é muito concentrado e essa concentração do setor está pressionando ele. E é por isso que ele não conseguiu romper os 121 por enquanto. Só que tem um detalhe, que é o seguinte: nós tivemos agora uma queda da Selic de 0,5 acima da expectativa do mercado. O que isso pode trazer a mais para a gente? Se nós temos uma execução, ou seja, se a realidade ela surpreende o mercado, logo eu preciso de um ajuste amanhã. Provavelmente nós vamos ver um ajuste principalmente nas curvas mais curtas de um DI. Isso vai acontecer e talvez as curvas mais alongadas não respondam tão positivamente. Então, pode ser que a gente veja umas curvas longas até subindo, mas as curvas curtas de taxa de juros elas vão ajustar. O que poderia trazer também um fôlego para o índice Bovespa. Isso poderia trazer um fôlego a mais para o pregão de amanhã, talvez até para o resto da semana, e a gente conseguir trabalhar acima dos 121 mil pontos. Isso é suficiente para o mercado romper os 121? Não. Por quê? Porque é preciso da ata. Não foi unânime essa decisão, eu já li rapidamente, logo
se vê que nem todo mundo lá dentro já está inclinado para uma queda mais forte, pelo menos no curto prazo. Então é preciso que a ata saia, o mercado vai ler essa ata, porém isso não é definitivo para startar, não é um drive que eu vejo destravando valor para o mercado. Agora, onde ele vai destravar muito valor são empresas com um endividamento alto em CDI. Isso já começa então a destravar esse valor e provavelmente a gente vai ver agora uma repercussão nesse setor, nesse segmento de empresas onde eu tenho um forte endividamento atrelado a CDI. E aí, para quem está posicionado nesse tipo de empresa, já esperando a queda efetiva da Selic, pode destravar algum valor importante dentro do setor. Os maiores beneficiários não são aquelas empresas que mandam no índice, e sim as empresas de segunda linha, de mercado interno, porque elas conseguem pegar dinheiro ou reduzir custo de dívida e transformar isso em geração de caixa. Então, fica atento a isso. Pode melhorar, destravar valor, principalmente por uma segunda linha. Agora, primeira linha, exportadoras, ou seja, o maior peso do índice Bovespa, talvez não destrave valor. Agora, frente ao otimismo, a gente pode ver um mercado mais positivo, pelo menos para o resto da semana. Então, essa fraqueza advém não do mercado interno, por enquanto, mas sim do mercado externo. Porque essas companhias, onde nós temos a commodity como principal ferramenta de venda, né, principal produto, ela está pesada em função de um desaquecimento mundial e não exclusivamente do nosso mercado interno. Então, fica presente para isso, é claro isso. Então, a queda da Selic não é, na minha opinião, um drive definitivo para romper 121. Outro ponto importante, antes da gente fechar o índice Bovespa e passar para o meu segundo tópico, é o seguinte. Eu sempre repito isso aqui, e vocês têm que entender de uma vez por todas. Quem usa a Selic, ou quem acredita que a Selic é o balizador para tomada de decisão de investimento, vai perder dinheiro. Vai chegar na festa com a luz apagada. Não use a Selic para imaginar que isso vai destravar dinheiro no mercado de ações. Tá? Não seja amador a esse ponto. Peraí, Gustavo, então o que é? É a curva de juros futura. É ali que as coisas acontecem, afinal de contas, ali tem dinheiro de verdade sendo trabalhado, ou seja, negociado. As mesas de operações dos principais bancos que estão ali. Qual DI, Gustavo? Qual o vencimento? Depende da curva que você está olhando. Quanto mais curto, mais perto mais perto é a opinião do mercado sobre a decisão do Copom. Quanto mais alongado, maior o teu risco, mais em compensação é o que vai balizar o preço do valuation das companhias. Tá? Então não tem o melhor. Tem aquela curva que você vai acompanhar para te dar esse feeling. Só isso. Tá? Eu, por acaso, acompanho o 29, mas pode acompanhar outro qualquer. Basicamente, o acompanhamento é para você pegar esse feeling de mercado. Se você pegar, por exemplo, uma curva como o Júnior colocou ali no Insta, o 29, ela caiu de março para cá 3 basis points e a Selic só foi mexer agora. Ou seja, o mercado já trabalhou com a curva. A Selic está caindo agora. Então, o investidor que tem conhecimento, ele já aproveitou isso. O investidor que não busca conhecimento, agora que ele vai se mexer, porque agora, daqui a pouco, já estão pipocando vídeos no YouTube, Selic caiu, e agora? Como ficam os seus investimentos? E aí ele vai assistir esse vídeo e vai querer tomar uma decisão de investimento baseado num vídeo que ele viu. Então, e esses vídeos terão milhões de views e a gente continua alimentando o amadorismo no mercado. Então, entenda como o mercado funciona e não seja alimentado por esse amadorismo. Bom, então sobre o índice Bovespa é isso.